Profeta Isaías, capítulo 59. Profeta Isaías, capítulo 59. Vamos ler somente o versículo 1. Isaías 59, 1. Você achou? Se os irmãos puderem projetar aqui também, vai me ajudar. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Vamos falar juntos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Eu quero orar com você, mais uma vez, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, temos agora, Deus, a missão, a responsabilidade de poder transmitir, comunicar, ó Deus, a reflexão da Tua palavra. Senhor, concede ousadia, concede intrepidez ao Teu servo. E, ó Deus, enquanto ministramos a palavra, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa para fazer sinais, prodígios, maravilhas no meio do Teu povo. Pai, que possamos sentir o toque da Tua mão. Que possamos, ó Deus, ser tocados pelo Senhor nessa noite. Porque, ó Deus, a Tua mão não está encolhida. Teu braço está estendido sobre nós. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Amém. Pode assentar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Faça assim com a sua mão direita. Quantos dedos você tem na mão? Por que você tem 5 dedos e não 3 ou 4? Por que você tem linha? Estenda a sua mão. Vamos ver até que momento você consegue ficar com ela erguida. Você tem a linha na sua mão aí. Querido, nós temos 27 ossos na mão, divididos em 3 partes. Carpo, metacarpo e falange. A falange divide em 3 ossinhos, que é essa ponta aqui, o meio aqui. Cada dedo é importante, não é? Pode baixar sua mão. Se você não tivesse o dedo mindinho, você perdeu 50% da sua mão. Agora você imagina se você não tivesse as 2 mãos. Eu já fui numa palestra de um homem lá em Patinga, quando morava no Vale do Aço, que ele nasceu com um problema, a mãe dele na gestação, e tinha uns toquinhos de braço só, não tinha mão. Mas ele desenvolveu a habilidade de escrever e pintar com os pés, com a boca também. Então a mão, ela tem uma função muito importante no corpo. O pé não pode dizer para a mão, não preciso de ti. Então, se Deus colocou cada membro no nosso corpo, é porque é importante. Só quando a gente perde, é que a gente valoriza. Aqui em Caratinga tem um homem que perdeu a mão, o braço. E ele tem uma mão biônica. Você conhece alguém que tem uma mão biônica? Ela faz algumas funções que a mão que foi perdida faz. Mas não é a mesma coisa. Em termos de sensibilidade, em termos de força. Então, valorize o que Deus te deu. O Ministério do Trabalho, ele diz que a maior parte dos acidentes dos trabalhadores acontece com as mãos. São afetadas. Lesões. Quanta gente é aposentada pelos bancos brasileiros por uma questão de mão. Movimentos repetidos, ler. E tantas outras coisas aí. Hoje a fibromialgia tem atingido muitas pessoas, inclusive a mão das pessoas, e deixado elas inoperantes, encostadas, renovando e renovando. Por quê? Por causa da mão. Então a mão é importante. E o texto está nos falando aqui sobre mão. A Bíblia está usando um antropomorfismo, é um termo teológico para atribuir características humanas a Deus. A mão do Senhor é uma expressão bíblica
como os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, a mão de Deus, a boca de Deus, o dedo de Deus. Então são atribuições humanas a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não tem forma humana. A Bíblia diz que Deus é espírito, mas ele é um espírito pessoal. É um espírito diferente. É um ser imaterial, que não está limitado ao tempo e à matéria. A mão do Senhor também é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus na vida do seu povo. Quem fez todas as coisas? Deus. Ele usou o quê? A palavra. Mas ele usou as mãos também para criar. A Bíblia diz, em Isaías 45:12, as minhas mãos fizeram os céus e a terra. Jeremias dizendo que Deus, ele diz assim, falando acerca do Senhor, eu criei a terra, eu fiz nela o homem e as minhas mãos fizeram todas as coisas. Então Deus criou todas as coisas e Deus sustenta todas essas coisas pelo seu poder. O rei Davi, nesse texto que nós lemos de 1 Crônica, ele diz lá, na mão do Senhor há força e há poder. Então na mão do Senhor há força e há poder. Então não existe nada impossível para a mão do Senhor. A mão do Senhor pode destruir, como a mão do Senhor pode exaltar. A mão do Senhor é poderosa. Olha o que está por trás do crescimento da igreja de Atos. Atos 4. Vai nos falar, Atos 11:21, melhor dizendo. O segredo do crescimento da igreja primitiva foi algo que deve estar presente na nossa vida hoje. Atos 11:21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O fenômeno de crescimento da igreja primitiva não foi outra coisa senão a mão de Deus. A mão de Deus era com os apóstolos. Aonde eles iam, muitas coisas extraordinárias aconteciam. O poder de Deus era manifesto, milagres, curas, salvação. Então, a mão do Senhor expressa o poder e expressa a presença de Deus na vida do seu povo. Lá em Josué 4:24 diz assim, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temam ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Os povos precisam sentir que a mão de Deus é forte, que onde Deus põe a mão, algo acontece. As nações que eram inimigas de Israel, eles experimentaram a mão de Deus. Eles tinham terror e temor da mão de Deus. Porque aonde o povo de Deus chegava, a mão de Deus chegava. E era manifesto o poder de Deus. Hoje nós precisamos entender que para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, é necessário que nós tenhamos a mão de Deus sobre a nossa vida, para termos uma vida honrada. Irmãos, quando Deus tira a mão, nada acontece. Mas quando Deus põe a mão, algo extraordinário acontece. Mulheres engravidam. Quantas histórias na Bíblia de mulheres estéreis que não podiam engravidar. Mas quando Deus colocou a mão, aquelas que eram estéreis se tornaram alegre mãe de filhos. Quantas pessoas que estavam doentes e que a mão de Deus tocou nelas e elas foram curadas. Eu sou um exemplo vivo disso. Deus tocou em mim várias vezes, em termos de enfermidade. Para a medicina, foi diagnosticado há um tempo atrás que eu tenho uma doença incurável. Mas eu tenho um Deus que é um Deus poderoso. Que a mão dele vai além da medicina. E eu não tomo remédio. Eu não sou contra remédio. Mas eu não tomo. Sabe por quê? Porque a mão de Deus me tocou.
Não foi uma vez, foram várias vezes. Quando eu estava para ir para missões, estava terminando o curso teológico, isso em 1995, fazendo o TCC, que é, quem está fazendo aí sabe, TCC é a monografia, trabalho de conclusão de curso. E eu, ralando ali, e eu fui acometido de um cálculo renal, uma pedrinha do tamanho de um grão de feijão, no rins. O médico falou, você vai perder seu rins. E eu fui no médico, sendo acompanhado, e no ano seguinte eu iria para missões, fazer um curso de treinamento missionário para viajar pelo Brasil e para fora também. E o médico falou, você não vai poder fazer. Ou você tem que passar por cirurgia, ou então Deus tem que fazer um milagre. E eu fui no médico, ele falou, olha, não estou entendendo nada. Você é um rapaz de sorte. Falei, sorte não, Deus está comigo. A mão de Deus está sobre mim. Ele falou, eu falei que era só cirurgia, mas não vai precisar. E ele explicou todo o processo, a pedra se deslocou, está, falou, essa pedra agora vai ser expelida. Por isso eu estava sentindo fortes dores, fortes emoções. Terrível, cálculo renal. E Deus me curou do cálculo renal. Eu tinha um atestado médico para não trabalhar na missão, porque lá tem manutenção, tem trabalho todo dia. Eu levei aquele atestado médico e guardei, porque eu trabalhei os 5 meses de treinamento. E um dia eu fui ao banheiro, eu senti algo assim, só areinha. Não vi pedra, não tive sangramento, não tive dor. E eu fiz um exame em Contagem, fiz um exame aqui em Caratinga. Meu rins estava o diâmetro normal. A mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus. A medicina tenta explicar e não tem explicação. É a mão de Deus sobre a nossa vida. O fracasso humano acontece porque a mão do Senhor é tão raramente experimentada. Até mesmo por cristãos maduros, eles não sentem a falta da mão de Deus e nem pedem essa atuação dessa mão poderosa. Tem gente que mal sabe que a mão de Deus existe. Eu nunca vi a mão de Deus. Moisés viu. Deus escrevendo lá nas tábuas, entregando para ele. O rei Beltesazar viu o dedão de Deus escrevendo na parede, fosse pesado na balança e fosse achado em falta, você vai morrer. Queridos, nós precisamos ver a mão de Deus. Olha o que está em Isaías 26, 11. Isaías 26, 11. A mão de Deus está aqui. Você precisa ver essa mão. E ela não está encolhida. Olha lá. Isaías 26, aquela versão ali está um pouco diferente da minha. Mas está ali, Pode colocar essa mesmo. A mão de Deus. Senhor, a tua mão não está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-las-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Na minha versão está dizendo assim, a mão, Senhor, a tua mão está levantada. A Bíblia conta a história da rainha Esté, na época do rei Assuero, ou Xerxes. A história geral também conta. E diz que a rainha Esté, ela foi agraciada porque ela achou graça diante do rei. Houve um concurso de beleza e a mulher que o rei se agradasse seria a próxima rainha. Esté, ela alcançou graça diante do rei. Mas só que essa mulher ela tinha ficado numa preparação de 12 meses de especiaria, perfumes para entrar cheirosa na presença do rei. E diz que surgiu uma situação. Foi lavrado um edito de morte dos judeus. Um homem chamado Amã, ele pediu ao rei que fizesse um decreto para matar todos os judeus. Esté não tinha revelado a sua nacionalidade. E ela tinha um primo, que era pai adotivo dela. E diz que ela foi arguída por esse homem e disse assim, olha,
Quem sabe para essa tal conjuntura Deus te levantou no reino. Se você ficar calada, a mão de Deus vai se manifestar de outra forma. E diz que ela então convocou as suas servas, convocou o povo judeu a jejuar 3 dias. E ela falou, também vou jejuar. Não é permitido entrar na presença do rei durante esse período de 30 dias. Se perecer, eu pereci, mas eu vou entrar. E diz que Esther, ou Hadassa, como era o nome dela, ela entrou na presença do rei. E se o rei não estendesse a mão, ela estava fulminada. E diz que o rei, quando viu ela entrando, o rei estendeu o cetro. O cetro fala de comando do rei. O rei estendeu o cetro. O rei estava dizendo, você alcançou graça diante de mim. Qual é o teu desejo? Então, mão levantada fala de favor. Mão encolhida fala que você está em maus lençóis, que coisa boa não vai acontecer. Então a Bíblia está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está, sabe o que quer dizer? Que o favor de Deus está sobre a sua vida. Mas um dia essa mão vai ser encolhida. A mão do Senhor não está encolhida agora, mas vai chegar um tempo que ela vai, deixar de estar estendida. Então está falando de graça, está falando de favor, está falando de ajuda, que nós podemos ter a ajuda dos céus, a ajuda tão necessária que nós precisamos de Deus. Então, pessoas estão aí vivendo como se Deus não existisse e que a mão dele não existisse. O escritor aos Hebreus diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a mão de Deus tanto abençoa, como a mão de Deus também castiga. A mão de Deus levanta, como a mão de Deus também abate. Deus põe rei e Deus tira reis. Deus coloca homens em posição e Deus tira homens de posição de autoridade. Porque a mão do Senhor faz isso. Deus governa através de autoridade. Eu pergunto para você nessa noite, qual foi a última vez que você presenciou a mão de Deus sobre a sua vida? Nós estamos vivendo o dia em que a igreja, em que as pessoas vêm para a igreja como se nada fosse acontecer. Há mais um culto. A mesmice que o pastor Edil falou aqui. É mesmice, entra semana, sai semana, eu vou lá fazer o meu ritual. E nada acontece, sabe por quê? Porque você não percebe a mão de Deus. Porque o dia que você perceber a mão de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, eu não sei qual foi a última vez que você viu a mão de Deus sobre a sua vida. Esse final de semana eu vi a mão de Deus sobre mim. Minha filha completou 7 anos. Só Deus mesmo. Só Deus. A mão de Deus fez. Alegrar o coração dela, alegrar o coração da família. É Deus que faz essas coisas. Eu fui na padaria, irmãos, encomendar um negócio e o dono da padaria falou, eu vou te abençoar. Você não precisa pagar, não. O que é isso? O que é isso? A mão de Deus. A mão de Deus. Não tem explicação. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quem impedirá o agir de Deus? Qual foi a última vez que você experimentou a mão de Deus tão forte e poderosa na sua vida? A convicção que foi Deus quem fez isso e mais ninguém. Que Deus te conduziu, que Deus te deu as palavras, que Deus deu o poder e coisas maravilhosas aconteceram com você. Nós precisamos presenciar isso. A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está levantada. Mas nem por isso estão vendo. Eu quero ver a mão de Deus, eu quero sentir a mão de Deus sobre a minha vida, porque se ela está estendida, esteja certo que a mão do Senhor é necessária para que coisas grandes aconteçam na nossa vida. Irmãos, uma vez, orando, uma mulher totalmente torta,
entrou na igreja, no Vale do Aço. Eu falei, você crê que Deus cura? Creio, então nós vamos orar. Eu pedi ela para sentar numa cadeira. Eu estava recém-chegado de um congresso onde um argentino, ele tinha o dom de orar por pessoas com problema de coluna. E aquela mulher estava com problema de coluna. Eu falei, Deus, aquela mesma unção, a mão do Senhor que estava sobre ele está sobre mim. Eu vou orar com essa mulher. E ela estava com o filho dela. E foi no horário da tarde. A zeladora da igreja estava lá. Eu falei, senta aí. Você crê? Nós vamos orar. A mão de Deus vai agir. E aquela mulher com a perna maior do que a outra, nós unimos em oração. E a perna daquela mulher começou a estalar. A perna que estava deficiente começou a crescer no mesmo tamanho da perna normal. E o filho dela ficou todo assustado. Eu falei, fica calmo, porque não sou eu não. Eu nem coloquei a mão na sua mãe. Eu estou orando. É Deus quem está fazendo. Vamos estalar de ossos, irmãos. E depois eu falei, o que você não fazia? A mulher começou a fazer coisas que ela não fazia. A correr dentro do templo. Você vê o semblante de alegria que aquela mulher estava, porque a mão de Deus tocou no corpo dela. Eu fico maravilhado quando eu leio a palavra de Deus em Atos 19. Vem comigo. Atos 19. Versículo de número 11. Está falando do apóstolo Paulo. Paulo era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Foi a mão de Deus que atravessou no caminho de Paulo, jogou ele no chão, de cima do cavalo e falou, olha, eu estou te levantando, estou te constituindo como apóstolo às nações, você vai ver o que eu vou fazer através de você, a minha mão vai te conduzir por lugares que você nunca imaginou ir. E aqui está dizendo que Paulo chega lá em Éfeso, e olha o que acontece, no versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aonde Paulo ia, a mão de Deus estava sobre Paulo. Paulo orava e coisas extraordinárias aconteciam. Irmãos, Paulo não é diferente de mim e de você. Paulo era homem como eu e você. Gente como a gente, mas havia algo sobre a vida de Paulo que precisa também estar na nossa vida para que esses milagres extraordinários aconteçam. A mão de Deus. Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em toda nação o teme e o adora, esse é agradável a ele. Paulo nem servia a Deus, Paulo, pelo contrário, perseguia os cristãos. Ele era contra a religião, ele era anti-religião. Mas Deus fez daquele homem que era perseguidor ser perseguido. A mão de Deus estava sobre Paulo. Esse é o segredo de coisas extraordinárias que aconteceram na vida deste homem, que está relatado na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você 3 ideias aqui sobre a mão de Deus. Primeiro, a mão do Senhor aponta para a dependência dele. Você pode dizer comigo, a mão do Senhor aponta para a dependência dele. Sozinho nós não podemos realizar nada. O próprio Jesus quem disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então não tente fazer. Você pode até tentar, mas você vai se encaminhar para o fracasso. A Bíblia conta a história em Atos 19, me parece aqui também, em Atos, que um grupo de 7 filhos de um sacerdote tentaram expulsar um espírito maligno da vida de um endemoniado, usando a seguinte estratégia: se Paulo faz isso, se Paulo prega em nome de Jesus, nós vamos usar esse nome. E tentaram expulsar o demônio da vida daquele jovem. Sabe o que o demônio fez? Pegou eles e deu uma surra.
O demônio falou assim: olha, eu sei quem é Paulo e sei quem é o Jesus que Paulo prega, mas vocês quem são? Então, não adianta você tentar fazer as coisas se a mão de Deus não está direcionando e levando você a fazer isso. Você não vai ter sucesso, você vai passar vergonha. Então, a mão de Deus mostra que nós precisamos depender dele. Tudo vem dele. O poder vem dele, a graça vem dele. Tudo que nós temos vem de Deus. Nada é nosso. Nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Se nós temos o que comer, o que vestir, louvado seja o nome do Senhor, porque a mão dele está sobre nós, nos abençoando. Eu e você fomos feitos para depender de Deus. Porque nós não dependemos de Deus, a nossa vida não dá certo. Porque nós não dependemos de Deus, as coisas estão indo aí do jeito que estão indo. Porque a gente quer tentar fazer as coisas sem que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Mas se a mão de Deus estiver, Ele vai nos guiar. Ele vai nos levar nos lugares certos. Ele vai nos prosperar. Ele vai abrir caminhos. Então, depender de Deus transforma em heróis, pessoas comuns como eu e você. O que eu tenho de especial? A mão de Deus. Porque se Deus tirar a mão de mim, não tem nada. Então, que possamos clamar como Jabes clamou na oração dele. Ele disse assim: que seja comigo a tua mão. Você pode dizer isso? Que seja comigo a tua mão. A mão do Senhor fala de dependência. Você tem dependido de Deus para as coisas que você tem feito, ou você tem feito à sua maneira? Sabe qual é a verdade dos nossos dias? É que ninguém quer depender de ninguém. Você não quer depender de ninguém. A esposa não quer mais depender do esposo, quer ser autossuficiente, quer ser independente. Querido, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. É por isso que a Bíblia fala dessa palavra, uns aos outros. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Se você tentar viver sozinho, você vai quebrar a sua cara. Eu anotei aqui que no momento em que você não se estivesse sentindo dependente, você estará deixando de viver pela fé. O dia que você deixar de ser dependente, você deixou de viver pela fé. Porque nós dependemos de Deus para tudo. Precisamos da mão divina e rápido. Compreender que as necessidades que nós colocamos nas mãos do Senhor se transformam em oportunidades ilimitadas. Torne-se dependente da forte mão de Deus. Querido, nós só conseguimos alcançar os nossos objetivos quando Deus está presente na nossa vida. As pessoas que foram curadas estão aqui registradas na Bíblia. Tudo foi feito porque a mão de Deus operou. Quando Pedro e João estavam no templo, havia ali um paralítico que há muitos anos pedia esmola na porta do templo. Tem muitos mendigos que usam o templo para pedir oferta, porque sabe que vai vir gente, é um trânsito de gente. E diz que ele pediu, olhando para Pedro e João, vou receber uma esmola hoje, grande. E diz que os apóstolos olharam para ele e disseram assim: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso causou um reboliço no meio do templo, ao ponto das autoridades religiosas, das pessoas correrem para Pedro, porque viram que um milagre aconteceu. Aquele homem de imediato, ele pulou, e diz a palavra que ele correu, entrou no templo louvando a Deus, louvando e adorando a Deus. Não tinha como negar. Um milagre foi operado. E Pedro e João disseram assim: por que vocês estão olhando para nós, como se nós que tivéssemos efetuado esse milagre? Não, foi a fé deste homem, no nome de Jesus, que operou este milagre. É a mão de Deus.
Querido, nós temos colocado muito a nossa fé e dependência na mão dos homens. Dos homens que estão na mídia aí pregando o evangelho. Tem gente que viaja quilômetros, sai de Caratinga e vai lá para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, porque espera como Naamã que o profeta vai colocar a mão sobre a cabeça dele. E aí não se coloca a mão sobre a cabeça, a pessoa volta frustrada. Quer ir embora, quer abandonar o evangelho. Por quê? Porque colocou a sua fé na mão do profeta. Querido, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos exalte. É até perigoso você deixar que pessoas coloquem a mão sobre a tua cabeça, porque existe um princípio de transferência de autoridade. Quando alguém coloca a mão sobre a sua cabeça, o que ela tem está passando para você, o que você tem está passando para ela. Transferência, no mundo espiritual é assim. Lendo um livro sobre o mundo espiritual, uma satanista entrou na igreja, e ela não tinha o espírito de adivinhação, ela infiltrou. E aí uma menina manifestou, uma moça manifestou um espírito de adivinhação. Ela já tinha feito amizade com os líderes da igreja, falou, deixa comigo. Eu vou impor as mãos sobre ela e vou repreender esse espírito maligno. Sabe o que ela fez? Ela invocou aquele espírito que estava na moça para ela. Cuidado com quem põe a mão sobre a sua cabeça. Com quem corta o teu cabelo. Com quem pinta as suas unhas. Cuidado. Você sabe quem é? Mãos podem abençoar, mas mãos também podem amaldiçoar. Eu tenho um cuidado com quem corta meu cabelo. Eu pergunto, você é crente? Você teme a Deus? Então, se não teme, eu não deixo pôr, não. Cuidado, irmã. Você já viu que mulheres vão no salão e de repente o cabelo só dá errado? Parece que o cabelo morre o fio. Não tem vida mais, não tem vibração, não tem brilho, porque a mão não foi abençoada. E existe esse negócio de mão abençoada sim, viu? Como mão amaldiçoada. Tem gente que põe a mão nas coisas e dá tudo para trás. Porque está fora da bênção do Senhor. A Bíblia fala de um homem chamado Esdras, capítulo 8 de Esdras. Ele voltou para reconstruir o templo antes de Neemias. E ele diz no capítulo 8, versículo 22, a boa mão do nosso Deus está sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Eu quero dizer para você com toda convicção, não há nada melhor do que viver sobre a poderosa mão de Deus. Então, viva nessa dimensão espiritual. Queira a mão de Deus sobre a tua vida. Porque aonde você for, você vai ser guiado. Josué ouviu de Deus, aonde você for, eu vou contigo. A minha mão vai estar sobre você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Onde você colocar a planta dos seus pés, vai prosperar. Porque a minha mão chegou primeiro. Irmãos, quando a mão de Deus saiu de sobre Israel, eles perderam guerras. Eles viveram misérias. Mas quando a mão de Deus estava sobre eles, eles experimentaram algo tremendo. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6, Paulo está falando sobre essa questão da mão de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de fazer alguma coisa, mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. Capítulo 3, versos 5 e verso 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partíssemos de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A mão de Deus fala que nós dependemos dele. Não dê nenhum passo sem a direção de Deus. Porque se você der, você vai estar caminhando para o fracasso. A menos que a mão de Deus intervenha. Muitas coisas não dão certo porque a mão de Deus não está aprovando. Casamentos não dão certo porque estão fora da bênção de Deus. A mão de Deus não está. Porque aonde a mão de Deus está, o que Deus uniu, não separe o homem.
Deus abençoa, Deus não separa. Então, por não estarmos debaixo da mão de Deus, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, os nossos negócios não estarem debaixo da mão de Deus, não dão certo. Não vão dar certo. Porque nós dependemos de Deus para tudo. Segundo, a mão do Senhor desencadeia o poder de Deus para realizar a sua vontade. Neemias, um grande líder, ele recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras tinha tentado e não conseguiu. E diz a palavra de Deus que em 52 dias Neemias conseguiu a reconstrução dos muros de Jerusalém, a ponto dos inimigos e todos os vizinhos de Jerusalém reconhecerem que aquilo foi algo sobrenatural. Eles reconheceram que a mão de Deus estava sobre aquela obra e sobre a vida de Neemias. E eles causaram terror e medo, porque viram que a mão de Deus estava sobre Neemias. Um outro personagem bíblico que sabia o que é estar na mão de Deus é Davi. Davi diz que a mão de Deus pesava sobre ele, de noite e de dia. Os seus ossos estavam secando, porque ele estava vivendo uma vida em pecado. Mas ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade tu perdoastes. Mas ele viveu uma experiência em que havia uma situação em que ele fez algo errado. Ele contou o povo. Ele colocou a sua confiança no seu exército. Mas foi Satanás que tentou Davi fazer isso. E diz que o anjo do Senhor apareceu. Mandou uma mensagem através do profeta Gade. Que Davi, o que ele queria? Aí Davi diz assim, que eu caia nas mãos de Deus e não caia na mão dos homens. Porque nas mãos de Deus eu vou encontrar misericórdia, mas na mão dos homens eu vou encontrar crueldade. Está lá em 1 Crônicas 21, 13. Sem a mão de Deus o fracasso é garantido, mas com a mão de Deus é sucesso. É sucesso. Davi escolheu a mão de Deus, e você escolhe o quê? Você quer estar na mão de quem? Do homem ou de Deus? Mas muitas vezes nós estamos na mão do homem, na mão de agiotas, é na mão do homem, não é na mão de Deus. Muitas vezes estamos sofrendo ameaça de morte, porque nós estamos nas mãos dos homens. Precisamos estar nas mãos de Deus, porque quando nós estamos na mão de Deus, nós estamos seguros, tranquilos e sem nenhum temor do mal. Irmãos, um homem lá no Vale do Aço falou, eu vou mandar matar esse pastor. Mandou um recado. E na igreja tem um delegado. Eu falei com o delegado, esse homem é doido. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está brincando com Deus. Ele está achando que eu sou um pastorzinho de merda. Então manda ele vir me matar aqui. Ele foi? Foi nada. Por quê? Porque Deus não permite que toque nos seus servos. Deus não permite. Davi tentou matar Saul e Deus falou, não faça isso não. Não toqueis nos meus ungidos. Então tem muita gente brincando com o pastor, achando que pastor é um qualquer. Pastor é ungido de Deus, irmãos. Para ministrar a palavra de Deus, para estender a mão e abençoar os fiéis, para orar pelas pessoas e manifestar o agir de Deus. Eu já vi situações de pessoas entrando na igreja, quando o ministro levanta a mão, as pessoas caem endemoniadas. A mão do Senhor manifesta o poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? A mão de Deus sobre o justo é proteção. A mão de Deus sobre o ímpio é punição. A Bíblia fala em Atos 13 que um homem chamado Simeão, ele quis comprar o poder de Deus com dinheiro, porque viu os apóstolos fazendo milagres. Ele falou, quero comprar esse poder. E diz que os apóstolos falaram, você vai ficar cego. Você vai ficar cego. Porque você está achando que está brincando com Deus. Depois você lê a história, Atos 13, 11, aquele homem ficou cego, porque a mão de Deus estava sobre a vida daqueles homens. Requerer que a mão de Deus esteja sobre nós é a nossa melhor escolha estratégica, para que as grandes coisas de Deus se perpetuem e continuem a florescer na nossa vida. A mão de Deus é o seu poder. E você sabe o que é a mão de Deus hoje?
A mão de Deus é o seu espírito. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Então você vai experimentar algo tremendo de Deus. Porque a mão de Deus hoje é o seu espírito. A mão de Deus é o seu poder. Se poder e força estão na mão de Deus, então o que é o poder de Deus agindo hoje na terra? O Espírito. O Espírito de Deus é o poder de Deus. Quando Jesus, ele comissionou seus discípulos, a grande comissão de Mateus 28, 19, ele estava ortogando tanto bênção incrível como uma tarefa impossível. Aqueles homens não tinham a capacidade de realizar a missão, mas Deus dotou eles de algo poderoso. Deus enviou o seu poder. Porque eles tinham a mão de Deus sobre eles. Eles podiam ir agora para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e para muito longe. Irmãos, não tem nada melhor do que você estar debaixo da mão de Deus. Jesus lá no Novo Testamento, em João 10, 29, diz que quando você está na mão de Deus, ninguém pode te arrebatar de lá. Ninguém pode te tirar da mão de Deus, a menos que você queira sair. A mão de Deus tocou aqueles cristãos com um toque de grandeza e encheu eles do poder miraculoso para espalhar o evangelho por toda a terra. E os resultados que nós lemos mostram que só pode ser explicado pela mão de Deus. Só a mão de Deus que fez com que a igreja chegasse aonde ela chegou. Chegou até nós. Por causa do poder de Deus. Ore comigo assim, querido. Ore aí. Ó Senhor, coloca a tua mão sobre mim. Enche-me do teu Espírito Santo. Os cristãos primitivos, eles levavam tão a sério isso, que eles passavam horas, dias, esperando e buscando o poder de Deus. Nós hoje, do século 21, nós não temos essa disponibilidade de passar horas ou dias na presença de Deus, orando com frequência e fervor, dizendo: Senhor, coloca a tua mão sobre mim. Deus, me enche do teu Espírito Santo. Deus, me capacita. Deus, eu não posso fazer a tua obra. É pesado demais, é grande demais para mim se a tua mão não estiver sobre mim. Os cristãos primitivos, eles ansiavam pela mão de Deus. A mão de Deus é o poder de Deus sobre nós. Tem uma canção que diz assim: eu quero ver... Quero ver o quê? Eu quero ver o teu poder sobre mim, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me... Você quer ver a mão de Deus sobre você? Então peça para Deus tocar em você. Que a tua mão seja comigo, Senhor. Porque se a tua mão não for comigo, o que pode acontecer? Nada, Senhor. Mas se a sua mão estiver sobre mim, pode acontecer coisas extraordinárias. E eu concluo essa palavra dizendo, em terceiro lugar, a mão do Senhor opera a salvação. A mão do Senhor fala de dependência. A mão do Senhor fala do poder de Deus. Mas a mão do Senhor fala da operação de Deus gerando coisas tremendas. A Bíblia diz que Jesus estava andando sobre o mar. E diz que o discípulo chamado Pedro falou: Senhor, se és tu, mande que eu vá contigo aí. E Jesus então deu uma ordem. A mão de Jesus, ó. A mão de Jesus aqui, ó. Vem, Pedro, vem, vem. Não saia do barco se a mão não fizer assim para você. Porque se você sair do barco sem a mão fazer assim, você vai afundar. E diz que Pedro, pela fé, começou a andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu quero ter essa experiência que o Senhor está tendo. E Jesus, vem. Vem, Pedro. Pedro andou sobre as águas. Mas diz que ele, reparando os ventos e a fúria do vento, ele teve medo. E ele começou a submergir. E ele disse assim: socorro! Salva-me, Senhor. SOS. É uma expressão em inglês. Salvai as nossas almas. E diz que Jesus fez o quê? Estendeu a sua mão e tirou Pedro do fundo do mar. E eles entraram no barco.
Essa história está lá em Mateus 14, de 27 a 31. Jesus, prontamente estendendo a mão, tomou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, porque você duvidou. Se você não duvidar, querido, que a mão de Deus está sobre você, você vai fazer coisas incríveis. A Bíblia conta a história de Elias. A Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre a vida de Elias, que Elias saiu correndo na frente do carro de Acabe, porque a mão de Deus estava sobre Elias. Um homem correr mais do que os animais? Isso é incrível. Eu queria correr como Elias, e eu estou treinando para correr como Elias. Porque a mão de Deus, ela nos leva muito mais além daquilo que a gente pode imaginar. O povo de Israel ficou quanto tempo no Egito, irmãos? 430 anos. Quem tirou eles de lá? A mão poderosa do Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 5 e em Jeremias 32. A mão do Senhor fez notória a sua salvação ao seu povo. Olha, não saia daqui sem essa convicção. Queira que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Isso fala que você depende de Deus. Segundo, a mão do Senhor manifesta o seu poder e o seu favor. A mão do Senhor é poderosa para te salvar. Talvez você entrou numa situação que você está achando muito difícil sair dela, mas a mão do Senhor pode te tirar daí. Pode te arrancar desse inferno. Pode tirar você desse lamaçal que você entrou e te colocar num lugar firme, num lugar seguro. Irmãos, eu me envolvi em tanta coisa suja que era impossível salvar a mim mesmo. Mas Deus estendeu a sua mão e me tirou de um charco de lodo, de um lamaçal, e colocou os meus pés sobre uma rocha mais alta do que eu, uma rocha que traz salvação. Alcance as bênçãos de Deus, para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Que você essa semana possa experimentar a mão de Deus. Não para destruição, mas para bênção. Vamos ficar de pé, vamos orar. A mão do Senhor não está encolhida. Ela está estendida. Eu quero ver a mão do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, eu tenho orado para a aquisição da casa própria. Eu tenho olhado vários imóveis. Mas eu creio que se a mão de Deus não estiver, nada dá certo. Então estou orando. Eu sei que quando a gente agrada a Deus, Ele tem um lugar reservado para a gente. E não é um lugar qualquer. Porque Deus não dá qualquer coisa. Deus dá o melhor. Por que querer o pior se Deus pode dar o melhor? Você já pensou nisso? Às vezes a gente fala assim, qualquer coisa serve. Não serve, não. Para Deus só serve o melhor. Deus deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Deus não aceita ofertas que não é o melhor. Deus só aceita o que é melhor. Você é o melhor de Deus. E através de você, Deus quer tornar esse mundo melhor. Deus quer que através da mão dele sobre a tua vida, você faça a diferença nos lugares onde você está. Que você não se corrompa, que você seja a diferença. Querido Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Foi o Senhor que mandou falar o que eu falei. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é responsável e vela pela tua palavra para cumpri-la. Que, ó Deus, a tua boa mão esteja sobre a nossa vida para o nosso bem. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a realizar coisas extraordinárias. E que possamos alcançar, Deus, e fazer proezas. Porque com o Senhor nós fazemos proezas. Desbaratamos exércitos, saltamos muralhas. Vencemos, ó Deus. Ajuda o teu povo, Senhor. Que a nossa fé não decaia, mas que a nossa fé aumente. Que possamos erguer os nossos olhos e ver a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Porque ninguém pode arrebatar das tuas mãos, Senhor. Nós estamos nas tuas mãos.
E que no nome de Jesus, Pai, possamos permanecer debaixo da tua potente e poderosa mão. Obrigado por essa semana que começa hoje, porque temos a convicção de que a mão do Senhor vai nos guiar até chegarmos numa outra semana. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com força. Abençoa o teu povo com poder. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Queira a mão de Deus sobre você, querido. Amém.